Boa tarde a todos e a todas. Iniciaremos agora o quinto painel, na verdade, o quinto eixo temático, Sistemas de Justiça, Ativismo Judicial e Formação de Juízes, começando com o primeiro painel, Formação de Juízes e Ativismo. Como nós já estamos iniciando com um certo atraso, muito provavelmente não haverá nesse painel tempo para debate. As palestras serão reduzidas no seu tempo de duração. Eu começo aqui chamando para falar o doutor Pepe Chaves, que é membro do CNJ e presidente da Rede de Juízes Latino-Americana. O Dr. Pepe Chaves possui doutorado em Direitos Fundamentais pela Universidade Carlos III de Madrid. É atualmente desembargador federal do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, professor de processo do trabalho nos cursos de graduação e pós-graduação no censo do CEAJUF, Aprobato e Pretório, conselheiro e professor colaborador nos cursos de formação de juízes da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, professor colaborador do Conselho General do Poder Judicial do Reino da Espanha, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, ENAMAT, e da Academia da Magistratura e da Suprema Corte do Peru. Vice-presidente da Rede Latino-Americana de Juízes, presidente do Conselho Deliberativo da Escola Judicial da América Latina, coordenador do Grupo de Estudos Justiça e Direitos Eletrônicos na Escola Judicial do TRT Minas Gerais, tem participação em várias obras individuais e coletivas e em artigos publicados em revistas especializadas em Direito e Processo do Trabalho. É ainda membro do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico. Eu passo, então, a palavra ao Dr. Pepe Chaves. Com a palavra, professor. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Eu gostaria de começar essa rápida apresentação, quanto mais rápida, melhor, agradecendo os organizadores. E, para poupar tempo, eu peço para agradecer, sintetizar no nome do professor Zé Luiz, o agradecimento a toda a organização, a todos os professores responsáveis por esse evento belíssimo. É uma honra muito grande poder participar desse evento. Bom, no meu painel aqui, gostaria também de cumprimentar meus ilustres, excelentíssimos colegas aqui não é de mesa, né? Como é que eu vou falar? De poltronas. E é uma honra também integrar esse evento com eles. Bom, o eixo temático sobre formação de juízes, ativismo judicial, isso nós poderíamos falar muita coisa. Nós vamos fazer um recorte, vamos fazer uma apresentação bem pontual sobre um projeto que estamos coordenando, que começamos coordenando quando estávamos realmente no CNJ, efetivamente, e agora continuo coordenando esse projeto, mas agora não estou assim, dedicado exclusivamente ao CNJ. Eu voltei para a jurisdição e coordeno esse projeto fora do CNJ. Um projeto CNJ, então vamos apresentar esse projeto, que me parece uma atuação nova, de uma perspectiva bem nova em termos de poder judiciário no Brasil e na América Latina. Aqui eu não estou lendo direito aqui, mas deixa eu ver o que está escrito aí. Será que eu podia passar lá para baixo? Pergunto para... Porque aí eu fico vendo os slides. Tem alguns microfones sem fio? Porque é mais fácil. Bom,
enquanto chega o microfone sem fio, deixa eu ver o que está escrito aí, que eu esqueci, que eu apresento esse slide no CNJ, mas com essa cabeça branca a gente vai esquecendo assim, o que a gente tem que falar. Só um minutinho. Eu preciso dessa muleta aqui para lembrar o que eu tenho que falar. Bom, é o processo de cooperação judiciária, esse projeto que nós estamos coordenando no CNJ. Vou ficar assim para não ficar de costa para os meus colegas de poltrona. É de cooperação judiciária que foi inspirado na cooperação judiciária europeia. Mas não por nenhum colonialismo, vocês vão ver qual que é a razão. Então, os antecedentes desse projeto vêm da União Europeia por dois fenômenos que os senhores conhecem, jurídicos que acontecem hoje na União Europeia, que é o fenômeno de cooperação, de integração da União Europeia e o fenômeno da cooperação. O da integração é a relação do direito comunitário com os direitos nacionais, né? E o fenômeno de cooperação, que é a relação que envolve mais assim, casos concretos entre os vários ordenamentos jurídicos nacionais, né? Casos concretos que demandam mais de um ordenamento, ou de mais de uma jurisdição, mais de um juiz. Um juiz de um país só não consegue, precisa de uma cooperação de outro país para resolver esse caso concreto. Evidentemente, nós vamos focar mais aqui nesse segundo fenômeno, que é o fenômeno da cooperação. Nós não vamos tratar do fenômeno da integração. No fenômeno da cooperação, nós temos na União Europeia duas redes constituídas do Poder Judiciário, duas redes de juízes, que é a rede de cooperação judiciária em matéria civil e mercantil e a rede de cooperação judiciária. Então, essa rede era bem capilarizada na Europa, em todos os países, em todas as regiões, tem um juiz que responde por essa rede, né? Então, os mecanismos básicos dessa rede são dois mecanismos básicos, que é o ponto de contato e o magistrado de enlace. Magistrado de enlace não é juiz de paz, não, para fazer casamento, não. É um juiz que faz é um juiz de um país que vive em outro. É uma espécie de diplomata do Poder Judiciário, né? Ele é um juiz e o que ele faz? Ele auxilia os juízes daquele país que ele vive a respeito dos problemas que os juízes tenham no seu país de origem. E também orienta também a respeito, os seus juízes do país de origem, a respeito do ordenamento jurídico do país em que ele vive. Isso começou primeiro na Itália, magistrado de enlace italiano na França e vice-versa. Hoje já está bem capilarizado pela Europa. Mas, principalmente, a rede funciona pelos pontos de contatos. São juízes em cada região da Europa, né, que fazem toda essa cooperação de uma maneira bem informal. Você tem, em vez de usar uma carta rogatória, você liga para o ponto de contato por telefone, por e-mail, fax, o que seja, e pede aquela providência naquele país, né? Vocês podem imaginar a complexidade que seria uma carta rogatória na Europa, que são 27 línguas diferentes, fora as línguas, né, oficiais em cada país. Por exemplo, na Espanha nós temos 5 línguas. Então, há uma complexidade muito grande se fosse fazer pelo sistema tradicional de carta rogatória. Então, é tudo feito de uma maneira informal, pela internet, por telefone, esse contato. Então, é um sistema bem interessante que tem esses dois mecanismos, o ponto de contato e o magistrado de enlace. Bom, então, nós achamos que era conveniente trazer um modelo similar para o Brasil, não por nenhum sentimento de colonialismo, mas pelas características do Brasil. O Brasil tem uma dimensão continental, né, uma concepção federalista, né, e um federalismo, inclusive, judiciário. Porque nós temos também a autonomia do Estado federado
E temos na Constituição nossa a garantia da autonomia dos tribunais. Então, isso é mais complexo ainda. Por isso, o Brasil tem foi chamado pelo ministro Gilmar Mendes de manicômio de judiciário, né? 91 tribunais com autonomia disciplinar, autonomia de orçamento, autonomia administrativa. Isso imaginem, e com cada um uma carta precatória, um regimento, cada um atuando da forma que bem entende. Então, esse sistema de cooperação parece bem adequado da europeia para nosso país. Então, quando estava atuando exclusivamente no CNJ, e era juiz auxiliar do ministro Peluso, propus a ele esse projeto, ele encampou, e todo o plenário do CNJ encampou, que foi consagrado na recomendação número 38, esse sistema de cooperação judiciária. Bom, esse fenômeno da cooperação, ele também tem, do ponto de vista jurídico, da técnica jurídica, vamos dizer assim, ele se distingue do princípio da cooperação que a gente já começa agora a encontrar em alguns manuais de processo civil, né? Que começa que tem inspiração no direito alemão, no Código de Processo Civil francês, no novo, recente, né, para o Reino Unido, Código de Processo Civil do Reino Unido, esse princípio da cooperação. E que tratam do princípio da cooperação do ponto de vista do direito de processo civil. Ou seja, a obrigação que o juiz tem de cooperar com as partes. Como é que está meu tempo aí? Tá? De cooperar com as partes, né? O juiz tem que, ele tem o dever de cooperar para que elas produzam a prova do seu direito, para tornar efetivo o seu direito. Mas, no Código de Processo Civil de Portugal, no artigo 266, isso avançou mais ainda. E o princípio da cooperação civil, que é esse dever que tem o juiz de cooperar com as partes, ele se interconectou com essa cooperação judiciária que tem na Europa. Ou seja, essa cooperação agora não é só um dever do juiz com as partes, é um dever do juiz com as partes e vice-versa, e também um dever entre os juízes. Os juízes têm que cooperar entre si para tornar aquele direito mais efetivo, mais ágil, etc. Então, isso está no artigo, no inciso 1 do artigo 266 do Código de Processo Civil de Portugal. No nosso CPC, também, isso já vem avançando. No projeto CPC, se vocês forem lá no antigo PLS 166, que foi já aprovado no Senado, e que agora está tramitando na Câmara, com outro número, que eu me esqueci agora, isso não alterou nada. Foi também dogmatizado no CPC nosso, a cooperação judiciária como um dos princípios, a cooperação interna. O dever de cooperação entre os juízes, né? Está no artigo 67 e 68 do novo CPC. E 67, 68 e 69. Isso nós temos muito orgulho que nós participamos da redação desses 3 dispositivos aí. Propusemos essa redação aí e foi encampada aquela comissão primeira de notáveis, né? E depois foi aprovado lá no Senado. E nisso não houve nenhuma alteração na Câmara. Parece que vai ser aprovado em breve isso, no nosso novo CPC. Mas essa cooperação, desde 66, né, a gente apresenta esse projeto em todos os tribunais do Brasil. Na Justiça Federal já conhecem bem esse sistema, embora haja muito pouca cooperação, né? É o artigo 42 da Lei 5.010, que criou a Justiça Federal, já tinha prevendo essa cooperação, principalmente entre a Justiça Federal e a Justiça Comum. E o que a gente menos vê entre os juízes
é cooperação. Um fica brigando com o outro, briga de poder, de competência, e um fala assim, eu não vou cumprir carta... Eu já estou cheio de processo aqui da Justiça Federal, ainda vou cumprir processo que é da Justiça Comum, né? Sendo que não, essa ideia de jurisdição, tem a DIN 3367, que o ministro Peluso foi o relator, dizendo, consagrando que a ideia de poder judiciário no Brasil é una, né? E a estruturação entre justiça é meramente funcional. Então, nós, juízes, a gente ainda não tem, cada um fica querendo, achando que tem o seu segmento ali, e sem ter uma visão mais abrangente de jurisdição, né? E de que nós todos servimos ao cidadão, e que essas brigas internas, esses conflitos de poderes e de competências só atrapalham o cidadão que necessita da justiça. Então, o projeto constituiu através da recomendação número 38, e a ideia foi que é uma recomendação e não uma resolução, inclusive proposta nossa, para não ser nada impositivo. Porque não adianta, ninguém coopera obrigado. A cooperação obrigada, ela é mecânica, ela não se torna efetiva. E então, a ideia foi que fosse através de uma recomendação. Então, se criou, através da recomendação 38 do CNJ, a cooperação, a Rede Nacional de Cooperação Judiciária, que tem duas perspectivas de atuação. Uma que a gente poderia chamar de individual e a outra coletiva. Talvez nessa coletiva a gente pode uma novidade maior em termos de ativismo judicial, em termos de atuação do juiz. Na cooperação individual, foi a criação do juiz de cooperação. Cada tribunal, pela recomendação, deve criar um juiz de cooperação, que vai ser aquele juiz que vai fazer o link com os outros tribunais e com os outros juízes. Então, você tem um processo aqui em Ouro Preto, e que tem alguma carta precatória, alguma conexão com o processo lá em Manaus, você vai até atrás do juiz de cooperação e pede para ele agilizar isso, que ele entre em contato lá de uma maneira mais rápida possível, de uma maneira mais informal possível, e então, de forma a agilizar esse processo. Então, isso é num caso concreto, é a que a gente chama de cooperação individual. Então, foi criada pela recomendação número 38, a figura do juiz de cooperação. E tem um núcleo de cooperação. Esse núcleo realmente, essa palavra está muito desgastada, né? Mas a gente não tem como falar de outra forma que a gente fala, falta 5 minutos, mas termina em 5 minutos, que é o núcleo de cooperação, que é a outra... o viés, a perspectiva coletiva. Bom, a gente pode pensar que o Poder Judiciário, hoje, atua o juiz, mais ou menos da mesma forma que o século XIX. A gente não mudou muito. Só que nós tínhamos uma sociedade mais artesanal, que o juiz fazia sentença de próprio punho, né? Tem uma sentença do TJ aqui de Minas que anulou em 1929, que todos contam esse caso, que ela foi anulada porque a sentença foi datilografada pelo juiz. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais anulou a sentença porque não tinha certeza que era o juiz que tinha proferido essa sentença e anulou, porque ela tinha sido datilografada, só assinada pelo juiz, né? Então a gente era uma sociedade pré-industrial, uma sociedade no Brasil, né, pré-industrial, uma sociedade artesanal, e agora nós estamos numa sociedade de massa. Nós estamos no Poder Judiciário hoje com quase 100 milhões de processos, né? Não há braços e mentes para dar conta disso. Como que nós vamos solucionar isso? 100 milhões de processos, esse é o grande problema. Então, o núcleo de cooperação é para fazer
um diagnóstico coletivo dos juízes. Os juízes vão fazer um diagnóstico coletivo da litigiosidade em cada região, analisar aquilo e propor uma solução coletiva. Mas sempre com o mais importante, isso de uma forma colaborativa, consensuada, cooperativa, mas jamais impositiva. O juiz nunca pode ser obrigado para aquela vinculação, né? Ele vai harmonizar se ele entender, né? A gente sabe que toda unanimidade é burra, já dizia o nosso... como é que ele chama? O Nelson Rodrigues. Eu estou esquecendo todo mundo. Essa cabeça branca. O Nelson Rodrigues. Toda unanimidade é burra. Então é bom que algum juiz não julgue assim, porque às vezes ele está certo, né? E muda a jurisprudência. Mas é de uma forma consensuada, dialógica, entre os juízes e entre todos os atores da litigiosidade. Não numa demanda específica, mas todos os atores que estão envolvidos naquela litigiosidade. Um diálogo, né, para tentar a gente resolver, principalmente essas demandas repetitivas, esses 100 milhões, para ver se tem uma luz no fim do túnel desses 100 milhões de processos, né? Então, é uma perspectiva de diagnóstico e junção entre jurisdição e gestão, né? Jurisdição e gestão processo, hoje o juiz tem que ter gestão, mas não uma gestão gerencialista, privada, mas uma gestão republicana. Ele tem que saber de gestão, porque senão ele não torna o direito efetivo. Ele tem que tornar aquele direito efetivo. Não basta ele pronunciar aquele direito, né? Então tem que ser uma perspectiva de independência judicial, não pode ser nada forçado, consenso. Bom, meu tempo acabou, eu só deixo o último slide com esse modelo de cooperação judiciária, que são 3 superações. Superação da jurisdição como antítese de gestão. Jurisdição e gestão são 2 faces da mesma moeda. Superação da jurisdição solipsista, né? O juiz, ele tem que dialogar com seus colegas e com todos os atores envolvidos naquele litígio, naquele demanda, naquela questão social. Não sozinho, ele não mais dá conta disso. E superação da jurisdição conflituosa, é uma jurisdição cooperativa. O juiz, antes de suscitar um conflito de competência, ele deve buscar a cooperação. Porque a função do judiciário, primeiro, é pacificar e não replicar o conflito. Nos conflitos de competência, o que ele faz? Ele traz o conflito, que é das partes, internamente entre o judiciário. E isso tumultua mais ainda o judiciário. Processos com conflito de competência vão parar no Supremo, depois de 15 anos vão ser definido que é a jurisprudência. Bom, então, termino com essa frase do Pierre Levy, esse grande filósofo da internet, que nunca escreveu nada sobre direito, né? Mas parece que ele escreveu essa frase para nós que vivemos nesse mundo, né? Os justos só são eficazes, só conseguem manter a existência de uma comunidade constituindo uma inteligência coletiva. Muito obrigado. Eu agradeço a palestra do Dr. Pepe Chaves e aproveito para dizer que a cooperação, a ideia de cooperação, ela se encontra na base do federalismo brasileiro, né? É pressuposto da gestão, da atuação eficiente, mas ainda assim permanece no âmbito do exercício dos poderes do Estado como um desafio. Então, iniciativas dessa natureza, elas não só merecem ser replicadas, né, como elas precisam ser conhecidas assim, mais a fundo. Muito obrigada. Passo agora a palavra à doutora Germana de Oliveira Moraes, que possui graduação e mestrado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa,
É professora associada da da Universidade Federal do Ceará, onde leciona nos cursos de graduação e de mestrado. É juíza federal da 5ª Região, foi membro da primeira gestão do Conselho Nacional de Justiça, desenvolve a docência e pesquisas jurídicas com ênfase em direito administrativo e constitucional, e atualmente desenvolve pesquisas com apoio da CAPES sobre a integração sul-americana e sobre o regime jurídico das águas nos países da América Latina. Doutora Germana, a palavra é sua. Queridas amigas, queridos amigos, muito boa tarde. Queridíssimo professor Gaviria, poeta, professor, juiz, na pessoa da qual saúdo o poeta que habita em cada um de nós. E prefiro fazer uma saudação pelo critério do afeto do que por quaisquer critérios separatistas. Me custa muito saudar, de um lado, os brasileiros e os latino-americanos que não são brasileiros. Somos todos latino-americanos, somos todos hermanos. Então, o farei pelo sentimento de gratidão à professora Marinella, uma gratidão profunda aos organizadores neste evento, na cidade de Ouro Preto. Não poderíamos ter um sítio melhor do que esta cidade de Minas Gerais, que ela é uma poesia viva, a toda hora evocando o espírito de liberdade, de humanidade, de esperança, de beleza e de harmonia. Professora Marinella, muitíssimo obrigada à professora e a todo o grupo de professores e professoras e servidores aqui de Minas Gerais. Tenho um carinho muitíssimo especial pelos alunos e pelas alunas. Então, não poderia aqui também de destinar um abraço, e o faço na pessoa da Luana, nossa orientanda da Universidade Federal do Ceará. E, claro, temos o nosso grupo de pesquisadores sobre o novo constitucionalismo latino-americano. E destaco, para receber esse nosso afeto aqui, extensivo a todo o grupo, ao professor Ricardo Sanin, da Colômbia, que aqui se encontra. Enfim, sintam-se todos e todas, especialmente abraçados e destinatários da alegria de poder, neste momento, compartilhar minha experiência, seja na condição... Eu tenho uma dupla condição de servidora do povo. Eu tenho a possibilidade de prestar meus serviços no campo da universidade, onde atuo como professora, e no campo da justiça, onde trabalho como juíza há aproximadamente 2 décadas. E, atualmente, alio as duas atividades, o que me dá muito contentamento. Tenho uma participação na Escola de Formação de Magistrados, que dirijo no meu estado, o Ceará, e na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Brasil, onde tenho assento representando os juízes e as juízas federais. Então, por favor, professora, desconte esses minutos da saudação. Agora vou começar, lhe peço isso, os 20 minutos, e começo dividindo a minha fala em 3 pontos. O primeiro ponto é situar esta temática deste painel no tema proposto e nos subtemas propostos deste Congresso sobre Constitucionalismo e Democracia. O segundo é fazer algumas reflexões e instigar algumas reflexões sobre a formação de juízes e de juízas, precisamente na América Latina. E o terceiro é também suscitar
o diálogo a propósito de qual seria a formação, qual seria o papel também do sistema judicial ou dos sistemas judiciais dos países da América Latina no processo de integração subcontinental ou continental que nós estamos investigando. Bem, como situar este tema? O nosso Congresso denomina-se Constitucionalismo e Democracia e trata do novo constitucionalismo latino-americano sob a perspectiva da cultura jurídica constitucional e integração latino-americana. No cenário da universidade, compartilho com a professora Raquel Coelho, parceira de investigações, uma série de pesquisas sobre a União das Nações Sul-Americanas. Logo no início de nosso projeto, nós fomos agraciadas com a intuição de que existiria um estrito liame incipiente, um estrito liame entre esse processo incipiente de integração da América do Sul, já que nós estamos estudando a Unasul, e o descortino da nova teoria do constitucionalismo latino-americano, emergente dessa renovação constitucional, inaugurada na Colômbia, para alguns, enfim, e seguida pela Venezuela, e culminante com as reformas constitucionais do Equador e da Bolívia. Então, nós tivemos essa fortuna, essa sorte, de contar, logo do início de nossas investigações e em nossas rodadas de reflexões, aqui no Brasil e também no exterior, com a participação dos construtores e dos idealizadores desta inovadora doutrina constitucional. E, à medida que se aprofundavam os diálogos e as pesquisas, se confirmava a necessidade de vincular as pesquisas sobre a integração sul-americana aos estudos sobre o novo constitucionalismo latino-americano, tendo em vista que a proposta da Unasul vai muito além de uma proposta de integração econômica e parte de uma proposta de integração cultural. Então, o que é que nós percebemos? Que nestes recentes processos de câmbio constitucional, esses citados, Colômbia, Venezuela, Equador e Bolívia, abriram-se as alas para que se desvelasse uma identidade genuinamente sul-americana que vinha sendo sufocada. Esta identidade, que é o amálgama, o liame, a liga, a cola, indispensável a esta sonhada integração regional. Com a ruptura parcial, essa ruptura é parcial, não é total, com padrões jurídicos importados, seja da Europa, seja dos Estados Unidos, que vinham sendo inercialmente reproduzidos, fosse nos textos constitucionais, fosse na doutrina constitucional, aqui na América Latina, com esta ruptura que gerou avanços da democracia, sofisticação das ferramentas democráticas, fortalecimento do poder constituinte, com ampla participação e viabilizou ampla participação nesses processos constituintes dos movimentos sociais, de modo especial dos povos indígenas, das mulheres e dos trabalhadores, propiciou-se esse cenário para se desvelar, os véus passaram a cair para se desvelar uma identidade genuinamente sul-americana, ou, se quisermos dizer, para que se desvelassem essas plurimas identidades. Porque, por outro lado, nós só poderemos nos autorreconhecer como latino-americanos e latino-americanas quando fizermos a reconciliação com a nossa ancestralidade. Com a nossa ancestralidade autóctone, nossa ligação
com a terra, com a nossa ancestralidade, derivada das heranças culturais da colonização, com as nossas ancestralidades até derivada dos processos em que nós atuamos como colonizadores, como em relação aos nossos irmãos negros e negras. Bom, dessa ânsia de participação popular, sufocada por anteriores regimes liberticidas, é que surgem essas originais formas mais sofisticadas e o aprimoramento do exercício da democracia, que, conjugada a essas experiências originárias, redunda em propostas como, por exemplo, a democracia comunitária. Então, ademais disso, ou em consequência disto, a escuta da voz dos povos originários da América Latina permitiu que sua alma se expressasse na Constituição, ou melhor dizendo, que a nossa alma se expressasse na Constituição pela via democrática. Os sentimentos mais profundos, o modo de viver, ganham forma, ganham institucionalização, como, por exemplo, com as inovadoras propostas nas constituições do Equador, a proposta do bem viver, do Sumac Cozay, e na Bolívia, conhecida como Suma Cuamanha. Inclusive, com o reconhecimento dos direitos de Pachamama, ou dos direitos da natureza, e, a partir daí, há um câmbio mais profundo que se registra, com o giro ecocêntrico, com o passo inicial para vencer a inércia de nós continuarmos com a visão antropocêntrica. Bom, e qual é a relação desta temática com o tema formação de juízes? Nós estamos percebendo aqui, entre nós, a dificuldade de aceitarmos essas rupturas do modo de ver, de sentir e de estar na vida. Nós que estamos na academia. Para nós que exercitamos a justiça, temos também dificuldade e necessitamos ser educados. Como formar um juiz que possa ter a sensibilidade de resolver as causas decorrentes de uma justiça indígena, originária, campesina na Bolívia, para julgar com base na lei do deslinde, por exemplo, um juiz na Bolívia. Como preparar um juiz e uma juíza para decidir questões relacionadas aos direitos da natureza ou aos direitos de Pachamama. Nós tivemos a felicidade de sermos recebidos pelo presidente do Tribunal Constitucional do Equador, um dos fundadores da Rede pelo Constitucionalismo Democrático, agora em outubro, professor Patrício Pasmino, nosso grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, em convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina e com a Univale e Unicinos, e perguntamos quais eram as maiores dificuldades decorrentes destes profundos câmbios constitucionais. E ele nos falou, a maior dificuldade é no que se refere à formação dos magistrados e das magistradas. Então, a importância da formação dos juízes e das juízas, para acompanharem estas profundas mudanças, que eu poderia situar em 2 pontos. Que aí, com o giro ecocêntrico, é que nós temos a mudança essencial. O professor Volkmann falou em visão ou em constitucionalismo cosmocêntrico. Vou refletir, professor, estamos refletindo juntos já há algum tempo, o nosso grupo, como qualificar esse constitucionalismo, se biocêntrico, se ecocêntrico, se cosmocêntrico. O que temos uma mudança mesmo é uma mudança de olhar o cosmos. E o que é olhar o cosmos? É sentir o cosmos. E o que é sentir o cosmos? É sentir a vida. É como estar na vida. Então,
No constitucionalismo do Equador e na Bolívia, nós temos como traços dessa virada ecocêntrica 2 pontos. O reconhecimento dos direitos da natureza, que traduz a ressignificação do modo de nós, seres vivos, inclusive nós humanos, nos relacionarmos, e o princípio da harmonia constitucionalizado na Bolívia, como princípio fundante, não vou me atrever a falar nele, na frente aqui do professor Juan, que traduz a forma de nos relacionarmos. Estamos no campo emocional, numa dimensão mais do que territorial, numa dimensão sentimental. Como nos relacionamos com o cosmos? E o que é o cosmos? A ciência já nos diz. Podemos citar James Lovelock, podemos citar outros da ecologia profunda, já nos diz que a Terra, que o planeta Terra, que a Pachamama, para usar a linguagem quechua, é um ser vivo formado por seres vivos em relação de interdependência. No entanto, foi aqui na América Latina, foi com a ousadia do Equador e da Bolívia que se disse isso através do direito, através do mundo do direito, que o valor prevalecente é a vida e não a economia. E que o valor prevalecente é a forma harmônica de viver entre nós, que é a forma que está descrita na proposta do bem viver. E aqui cabe a nós compreendermos que essa proposta do bem viver não é uma restauração de um modo de vida anterior à presença ibérica, que essa proposta do bem viver é um conceito em reconstrução decorrente tanto dessa influência da cosmovisão andina, como também do contributo acadêmico e dos movimentos sociais. Quando nós temos a junção dos saberes populares com os saberes acadêmicos, quando nós temos isso. Aqui no Brasil, a formação dos juízes se fez também neste momento em que o sentimento era de câmbio, de revolução, ânsia de mudança, no contexto da reforma do Poder Judiciário. E nós podemos ver que decorreu, em parte, esse câmbio com o surgimento do Conselho Nacional de Justiça, e que agora nosso queridíssimo Pepe Xavier Chaves, Xavier mesmo de Tiradentes, aqui, faz parte, tá, do Conselho Nacional de Justiça, que, inclusive, definiu uma nova forma de atuação do sistema judicial. Eu tive a grande satisfação de fazer parte da gestão inicial. E os conteúdos mínimos das escolas de formação de magistrados no Brasil são decorrentes da formulação das políticas públicas do Conselho Nacional de Justiça. O que eu defendo é que, hoje em dia, dentro deste novo quadro em que se aprofundaram as mudanças, há necessidade de reeducar, de nos reeducarmos, juízes e juízas, e nos educarmos para sermos juízas e juízes latino-americanos, que reconhecemos a nossa identidade plurima latino-americana. E esse é o segundo ponto que eu encerro. Já passo para o terceiro, já tenho 5 minutos aqui. Qual seria o papel do sistema judicial neste contexto de integração? O professor Pepe faz um trabalho belíssimo em liderar uma associação de juízes na América Latina. E eu, há muito tempo, me queixo com as autoridades judiciárias a quem eu posso, de não haver essa articulação mais institucionalizada. E fico muito feliz, Pepe, de vê-lo no Conselho Nacional de Justiça fazendo isso. Ouvi do professor Edgar, da Colômbia, que os sistemas judiciais teriam uma importância muito grande neste contexto de cooperação. E trago 3 ações
aqui no Brasil, do sistema judiciário brasileiro, com relação a isso. Primeiro, o que é que nos autoriza a fazer isso no contexto sul-americano? Dentre os objetivos do Tratado da Unasul, se lê a promoção da cooperação entre as autoridades judiciais e a cooperação setorial como um mecanismo de aprofundamento da integração sul-americana. Como podemos fazer isso? Temos que avançar mais. E é um apelo que eu faço aqui ao PEP, que no momento tem essa liderança entre nós, juízes e juízas do Brasil. Afora isso, em decorrência dessas mudanças no sistema judicial brasileiro, fez-se um planejamento estratégico que prevê, entre seus objetivos, fomentar a interação e o intercâmbio de experiência entre tribunais nos planos nacional e internacional. Como se faz no Brasil? O Brasil, e aí eu vou falar de uma cooperação setorial, que é a cooperação das escolas judiciais, que são as escolas que cuidam da formação de juízes e de juízas. O Brasil faz parte de uma rede ibero-americana de escolas judiciais, tem assento nessa rede. Segundo, aqui eu destaco um estreito liame entre a nossa atuação na docência universitária e a nossa atuação na atividade judicante, por força da aproximação que tivemos entre os pesquisadores do novo constitucionalismo, tivemos a possibilidade de organizar em Fortaleza, em setembro de 2008, um encontro sobre ativismo judicial e novo constitucionalismo latino-americano. Lá tivemos a presença do professor Fernando Dantas, da professora Gina Chave, do professor Juan Ramos, do professor Ricardo Sanin, enfim, da Nata, que vinha estudando, da professora Jussara, vinha estudando, que começou a estudar o novo, mais do que estudar, a construir a doutrina do novo constitucionalismo latino-americano. E tivemos uma reunião final. O professor Fernando, o que ele mais se lembra dessa reunião é que nós terminamos dançando toré, que é uma manifestação cultural típica aqui dos povos indígenas de nosso país. Mas naquela reunião circular, nós também fizemos algumas conclusões e algumas propostas. E uma das propostas é que, na minha condição de membro da Escola Judicial, se formulasse um projeto de cooperação judiciária com ênfase na América Latina. E isso nós fizemos. E foi aprovado à unanimidade, em setembro do ano passado, com o apoio indispensável, no caso é o registro aqui, fundamental do ministro Gilson Dipp. Foi aprovado esse projeto de cooperação judiciária internacional para intercambiar experiências no campo da formação dos juízes e das juízas. Tivemos a felicidade de estar, em novembro do ano passado, em Quito, no Equador, representando a Infam, no encontro das escolas judiciais. E qual a percepção que eu trago de lá? Sim, nós aqui do Brasil temos uma experiência a aportar, em termos de conciliação, em termos de avanço de informática, mas temos muito a colher da experiência no que se refere também à formação de juízes e de juízas nos outros países próximos aqui, nos nossos países irmãos, designadamente esses que vêm sofrendo os câmbios profissionais mais profundos. Nós percebemos o aumento dessas demandas judiciais, e aqui eu confesso que muitas vezes temos perplexidade, angústias, dificuldades de resolver temas novos, questões ambientais, questões como, por exemplo, relacionada aos direitos dos afrodescendentes. Então, como nós podemos fazer isso? Bem, e olhem que eu tenho a condição também de participar da academia. Imagine nossos colegas que não estão acompanhando essa evolução doutrinária. Concluindo, que eu posso trazer aqui
é o seguinte, que nós temos esse desafio pela frente, neste campo específico, de formação de juízas e de juízes latino-americanos, para a nossa realidade. E eu tenho afirmado que nestes processos a que a gente se refere de descolonização, e que envolve também aí todos os aspectos de abolição de fronteiras, nós temos o desafio de uma descolonização mais profunda, que é uma descolonização mental e uma descolonização sentimental. Eu iria mais além. Nós temos, além dos muros fronteiriços, nós temos uns muros invisíveis que são os mais difíceis de derrubar. Então, se diz e se afirma constantemente que nós temos que mudar as mentalidades. Eu digo o seguinte, nós temos que mudar as mentalidades, sim, mas nós temos que mudar as sentimentalidades. Então, a Constituição do Equador e a Constituição da Bolívia têm preâmbulos poéticos lindíssimos. E não poderia ser senão através da poesia, porque a própria poesia ali expressa esse sentimento que nós temos em relação à terra, compreendê-la como Pachamama, como a grande mãe, e esses sentimentos que nós temos entre nós, nos reconhecermos como iguais e como irmãos. Então, agradeço mais uma vez a todos e a todas, e aos que me ouviram, dizendo, realmente eu tenho vários sonhos, como os poetas. Martin Luther King anunciava, no início da década de 60, o sonho de que as crianças negras e brancas brincassem de mãos dadas. Eu tenho um sonho de que as crianças, independentemente da cor, independente do lugar de nascimento, independentemente do modo de pensar, independente do modo de agir, possam brincar em qualquer lugar da Terra. E que todos possam dizer, eu me ufano de ser humano, eu me ufano de ser humana, eu me ufano de ser filha e filho de Pachamama. Muito obrigada. Bem, eu agradeço a palestra da doutora Germana. Faço a observação de que eu acho que essa apreensão do conceito de Pachamama, ela talvez passe também pela necessidade do ensino jurídico, de um modo geral, romper com a perspectiva iluminista, cartesiana, que nos faz, muitas vezes, prisioneiro das formas, né? E nem tanto das vivências, das experiências, né? Das práticas cotidianas. Acredito que a ecologia dos saberes, né? Tem aí esse também ponto de partida. E eu passo, então, a apresentar o nosso terceiro palestrante, que dispensa apresentações como os demais, mas que, enfim, eu insisto em fazer um breve currículo da sua trajetória, trajetória de vida, trajetória profissional, que, por si só, já diz muito do ser humano, da pessoa, né, do profissional da área jurídica, que nós teremos o privilégio de ouvir aqui em poucos instantes. Bem, o professor Carlos Gaviria é decano da Faculdade de Direito da Universidade de Antioquia, foi magistrado e presidente da Corte Constitucional da Colômbia de 93 a 2001, senador da República da Colômbia de 2002 a 2006, candidato à presidência da República da Colômbia em 2006 e atualmente é presidente da Rede de Constitucionalismo Democrático Latino-Americano. Eu passo, então, a palavra
ao Dr. Carlos Gaviria. Por favor. De nuevo, mil disculpas por no poderme dirigir a ustedes en portugués. Me esforzaré por hablar despacio para que se me entiendan. Mil gracias de nuevo a los organizadores de este evento por haberme formulado una invitación tan amable, tan grata para mí, y como lo decía estos días, en un medio, en un entorno tan lindo como este de Europreto y rodeado de personas tan maravillosas. Pueden sorprenderse ustedes porque muchas de las personas aquí presentes han asistido a ponencias sólidas, bien pensadas, bien hechas, bien escritas, sobre temas jurídicos y específicamente de derecho constitucional. Y yo no voy a hablar de derecho constitucional, eso parece extraño, pero voy a hablar desde luego sobre asuntos que le atañen. Mi vocación ha sido pedagógica y una gran vocación por el conocimiento. Y lo que voy a plantear entonces es mejor problemas pedagógicos y epistemológicos que atañen al derecho y mucho más al nuevo constitucionalismo, por lo que ustedes ya pueden presentir y por lo que yo, aun cuando sea tangencialmente, voy a explicar. El objeto del derecho siempre ha sido impreciso. Su método también. Nos encontramos frente a una disciplina un tanto inasible. Kelsen se propuso una empresa heroica, con un rigor extraordinario, identificar el objeto del derecho, determinar cuál era el ámbito que le incumbía al jurista como objeto de reflexión, y mostrar qué categorías ordenadoras de la experiencia jurídica, qué conceptos debían utilizarse para que esa experiencia fuera inteligible y con qué método debía tratarse. Ha sido muy calumniado Kelsen y espero en el curso de esta exposición, que no quiero que sea muy extensa, mostrarles dónde radica su valor y en dónde radica su mala interpretación. Hay un par de definiciones de lo que es un generalista y de lo que es un especialista que ponen de manifiesto dos vicios epistemológicos. Se dice esto: un generalista es una persona que conoce poco de muchas cosas y cada vez conoce menos de un mayor número de cosas, hasta que termina sabiendo nada de todo. El especialista es la persona que conoce mucho de una pequeña parcela de la realidad, de un objeto, y cada vez conoce más de un objeto más simple, de menos objetos, de menos cosas, y termina sabiendo todo de nada. Y por tanto, eso pone de presente eso que yo llamo dos vicios epistemológicos. La pregunta mía es esta: ¿y el jurista? ¿Cuál debe ser la formación del jurista? Y como se trata de la formación de jueces, yo estuve tentado en principio de abordar el tema del activismo judicial, especialmente porque es muy retador y tenemos con nuestros amigos europeos algunas discusiones dentro del nuevo constitucionalismo
de su causa. El juez tiene que fallar neutralmente en función de la justicia que está aplicando. Y por tanto, a mí no me cabe duda que tiene que ser el jurista mejor formado. Dentro de la visión tradicional del abogado, existe una imagen que se parece mucho a la de ese generalista que les describía al comienzo. Una persona que sabe poco de muchas cosas y mientras más cosas aborde, aun cuando cada vez sepa menos, no importa. Y por tanto, se ha tenido la imaginación de que el jurista es el que sabe hablar de pintura, de literatura, de filosofía, de sociología, etcétera, con una falta de rigor, con una falta de responsabilidad en el campo del conocimiento. Y eso yo lo experimenté en mis muchos años de docencia jurídica, incluso cuando uno les preguntaba a los estudiantes por qué habían elegido el derecho como disciplina de formación y posiblemente de ejercicio profesional. Muchos decían, porque es que a mí me gusta mucho la literatura, o es que a mí me gusta mucho la filosofía, o es que yo era muy malo para las matemáticas, muy malo para las ciencias, etcétera. Y eso dice muy mal del derecho. Eso significa que hay que superar esa situación. Y cuando citaba a Kelsen al principio, no lo hacía en vano, porque Kelsen trató de llevar rigor al conocimiento del derecho, determinándolo primero con toda claridad y después señalando cuál era el método de tratarlo. Voy a hacerles una que parece digresión, pero que tiene que ver con lo que les vengo diciendo, o les vengo anunciando más bien, porque aún no les he dicho nada. Isaiah Berlin tiene una tipología humana magnífica, maravillosa. Está expuesta en un libro que se llama La zorra y el erizo, que tiene como epígrafe unos versos del poeta griego Arquíloco que dicen de esta manera: muchas cosas sabe la zorra y el erizo una sola, pero bien grande. ¿Eso qué significa? Que hay muchos humanos que se sienten tentados por tantas cosas bellas, atractivas que tiene el mundo, que su atención, su emoción, su reflexión siempre está dispersa en muchísimos objetos. Y hay algunos que eligen en su vida solo una meta y dedican todos sus esfuerzos a esa meta, dejando todo lo demás de lado. Si nosotros pensamos en muchos políticos que hacen gala de una ignorancia vergonzosa cuando se trata de cosas que no atañen a su tarea, tenemos ahí verdaderos erizos. ¿Qué es lo que me interesa? El poder. Todo lo demás lo desecho. Y ordinariamente son muy eficaces porque dedican todos sus esfuerzos a eso. Atahualpa Yupanqui tiene unos versos que dice que elija una sola estrella quien quiera ser sembrador, una sola estrella. Muy bien. ¿Cuál es la situación del jurista en esta dicotomía de el generalista, el especialista, la zorra y el erizo? Pienso esto. Voy a citar un pensamiento de un jurista italiano que hoy yo creo que no son muchos los que lo leen, procesalista, aun cuando también se ocupó de asuntos de metodología jurídica, etcétera, Carneluti, que decía esto: el abogado que no sabe sino derecho, no sabe ni siquiera derecho. Y me parece que allá hay una verdad extraordinaria, extraordinaria. ¿Por qué? Por una razón.
porque no es posible abordar responsablemente, con claridad, el objeto jurídico si no se es consciente de que hay que alumbrarlo con conocimientos que vienen de otras disciplinas. Quien deja de lado esas disciplinas, como diría Carneluti, no sabe ni siquiera derecho. Hay muchos abogados laboralistas que se dedican solo a estudiar su código laboral, o muchos civilistas solo su código civil. Los penalistas generalmente están más dispuestos a conocer de otras disciplinas que son evidentemente necesarias, como la psicología, como la antropología, etcétera. Pero tenemos que tener esto presente. Entre esos dos extremos que yo les pinté, el del generalista y el especialista, hay uno que yo llamaría intermedio, pero que es, o esa tercera vía, me parece la única posibilidad epistemológica sólida y correcta. Es lo que yo llamo la cultura orgánica. Cuando yo estudio derecho y sé que el objeto del derecho es la norma jurídica, me encuentro con unos contenidos normativos que hacen alusión a tantas disciplinas que no son el derecho mismo, que uno piensa, ¿qué hago con esto? Y sobre todo, les decía, dentro del nuevo constitucionalismo, cuando el reto del jurista, y pienso específicamente del juez, es aplicar normas con un contenido axiológico tan fuerte, donde va a necesitar, pero permanentemente, para cumplir a cabalidad su función, nociones de teoría política, nociones de ética, de sociología, de antropología, de economía política, de teoría monetaria, etcétera. Pero eso sí, tiene que ser consciente de que necesita conocimientos de sociología, pero no a la manera del sociólogo. Necesita conocimientos de antropología, pero no a la manera del antropólogo. Necesita conocimientos de economía, pero no al modo del economista, porque no puede volverse un especialista en todo. Pero de todos esos conocimientos requiere. Lo que yo llamo cultura orgánica es esto: elegir un área del conocimiento a la que la persona se va a dedicar responsablemente y que va a servir a modo de núcleo aglutinante de los conocimientos no jurídicos que se requieren para alumbrar su propio objeto. Una vez más, necesito conocimientos de sociología, pero no puedo pretender hacerme sociólogo, ni psicólogo, ni antropólogo, etc. Eso es lo que yo llamo cultura orgánica, que es fundamental. Yo a menudo les preguntaba a mis alumnos de las distintas facultades en las que he enseñado, pero específicamente en la Universidad de Antioquia, cuando terminaban su carrera, si estaban contentos de haber elegido esa carrera o si tenían motivos de frustración. Y me encontré con esto, una constante: siempre había motivos de frustración opuestos. ¿Por qué? Porque algunos me decían: es que yo vine aquí a la Facultad de Derecho a que me redactaran, a que me enseñaran a redactar testamentos, como mi papá, que es un buen abogado y redacta muy buenos testamentos, a redactar una buena minuta de sociedad, y me ponen a estudiar a Hegel y me ponen a estudiar a Kant, y yo no veo qué importancia tienen Kant y Hegel para redactar un buen testamento o hacer una buena minuta. Eso me decían algunos, que desde luego tenían ya en mente que iban a estudiar Derecho para ejercer el oficio de abogado. Pero otros me decían: no, es que yo vine aquí porque el derecho me parecía como tan
provocativo, tan incitante, tan estimulante para conocer otras disciplinas, y resulta que uno al comienzo tiene introducción al derecho, teoría del derecho, de pronto filosofía, y de ahí en adelante pura carpintería, procedimiento civil, procedimiento penal, procedimiento laboral, práctica forense, etcétera. Dos motivos de frustración y dos motivos de frustración justificados, porque cada uno decía por qué. Me parece que eso demuestra que las facultades de Derecho, yo no puedo generalizar, sería irresponsable, pero hablo por la realidad que yo más conozco. Fui decano de una facultad de Derecho y propuse precisamente un cambio en los programas de estudio, en el pensum, en la metodología, con muchas dificultades, porque una de las características que tenemos quienes estudiamos Derecho y somos abogados o juristas es que ordinariamente somos muy conservadores. Pensamos que las cosas siempre hay que hacerlas como siempre se han hecho y que no se pueden hacer de otra manera. En mi universidad progresaba la Facultad de Medicina, las facultades de Ingeniería, la Facultad de Agronomía y Derecho, haciendo lo mismo desde que hacía un siglo atrás. Y cuando se proponían cambios se encontraban resistencias de esa naturaleza. ¿Qué es lo que yo pienso? Pienso esto. Kelsen, les decía, hizo algo muy importante: delimitar de una manera rigurosa el objeto jurídico, el objeto de que el jurista tiene que tratar, el método con el que debe tratarlo, las categorías ordenadoras de la realidad jurídica, etcétera. Entonces ha sido muy calumniado. Entonces dicen, claro, es que de acuerdo con Kelsen, el jurista únicamente puede saber derecho. ¡Oh, error inmenso! Justamente para delimitar el ámbito del conocimiento jurídico hay que tener una conciencia muy clara de qué es el derecho y qué no es el derecho, pero qué, no siendo el derecho, es absolutamente necesario para el derecho. Concretamente, solo alguien que tenga con una claridad grande la noción del objeto jurídico y del método con que se debe tratar puede saber cuáles son los ingredientes, los elementos de otras disciplinas que se requieren para ser un buen jurista, para ser un buen abogado. Kelsen mismo fue un ejemplo de esto. Mi propósito no es hacer una apología de Kelsen, ni mucho menos, pero sí mostrar su aporte y, por otra parte, la manera como se ha calumniado. Por ejemplo, cuando se habla de la aplicación de normas jurídicas, dicen, claro, es que Kelsen consideraba que el juez únicamente podía aplicar el derecho positivo tal como estaba establecido, etcétera. Cuando Kelsen es el primero que, en contra de la escuela exegética, va a decir que frente a un caso determinado no hay una sola respuesta correcta posible, sino que hay varias, porque dice, la norma es un esquema abierto de interpretación de la conducta humana dentro del cual varias soluciones son posibles y al juez le toca elegir la que considere más correcta. ¿Y más correcta según qué? Según la noción que él tenga de lo que es la democracia, según la noción que él tenga de lo que es la justicia, según la noción que él tenga de lo que es una sociedad armónica, etcétera. Entonces, paradójicamente, a mí me encanta la paradoja porque la paradoja es un instrumento pedagógico extraordinario. Paradójicamente, Kelsen, que se empeña en construir una teoría pura del derecho, es el primero que les da entrada, y no por la puerta falsa, sino por la puerta grande, a una serie de nociones que no son jurídicas. Y por eso concluye lógicamente extrayendo la hermenéutica de la teoría jurídica. La hermenéutica no hace parte de la ciencia del derecho, porque justamente en la hermenéutica, que es además esencial dentro de la práctica jurídica y dentro de la práctica judicial, van a tener cabida la ideología del juez, las creencias que profese,
la manera como se proyecta lo que es una buena sociedad, etc. Muy bien. Pero, les he dicho esto, el juez entonces requiere de muchos conocimientos de otras disciplinas en función del suyo, para no dispersarse. Fíjense la paradoja, como que yo digo esto, el jurista, quien elige ser abogado, ser jurista, es en principio un erizo. Me voy a dedicar a estudiar el objeto jurídico, pero para ser erizo se tiene que convertir en zorra, porque sabe que mientras no tenga conocimientos suficientes de antropología, de sociología, de economía, etcétera, no puede conocer ni siquiera su propio objeto y por tanto saca avante la afirmación de Carneluti de que el jurista que no sabe sino derecho no sabe ni siquiera derecho. Esto me parece a mí de una gran importancia tenerlo en cuenta para la formación jurídica, para la educación de los jueces y muy especialmente les digo como el tema que nos ocupa es el del nuevo constitucionalismo dentro del nuevo constitucionalismo. ¿Por qué? Porque los jueces antes no tenían la tarea de aplicar normas tan generales con un contenido axiológico tan intenso como lo tienen las nuevas constituciones, tanto europeas como latinoamericanas, pero mucho más latinoamericanas, y por tanto tiene que habérselas con conocimientos que no son propios de su área, pero que son indispensables para esclarecerla. Yo les digo, por ejemplo, esto. Yo, en mi experiencia como magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, no hubiera podido proponer fallos como los que propuse. Desde luego que no hago gala de que esos fallos sean perfectos, pero en materia de multiculturalismo sin una ayuda de los antropólogos, sin una ayuda del experticio antropológico. ¿Cómo es esa comunidad? ¿Cómo es la tradición de esa comunidad? Sin conocimientos suficientes de historia, de la historia, de las normas que se van a aplicar, por qué se han dictado, a qué situación querían referirse o qué problema querían superar, sin conocimientos suficientes de economía política. Nosotros teníamos que vernos permanentemente con problemas de economía y teníamos grandes problemas con los economistas porque nos decían, es que los magistrados de la Corte ignoran completamente la política económica. Y nosotros les respondíamos, y ustedes ignoran completamente el nuevo derecho constitucional. Porque nos criticaban por cosas que a nosotros hacíamos, a mi modo de ver, correctamente, pero que dentro de su pensamiento económico ortodoxo no cabían ese tipo de conclusiones. Pero no solo eso. Fíjense, les he citado una serie de disciplinas, todas ellas científicas, racionales, que alumbran el derecho. Pero no es solo eso. El derecho necesita de una cierta sensibilidad, necesita cultivar los sentimientos morales. Esto estuvo muy olvidado durante mucho tiempo, a pesar de que ya desde el siglo XVIII Adam Smith había escrito un libro sobre los sentimientos morales. Esa teoría de los sentimientos morales tiene hoy una importancia grandísima, ha sido rescatada, incluso por filósofos como Rorty, que consideran que lo que debe proponerse una sociedad democrática es desterrar el dolor. Y naturalmente para desterrar el dolor es necesario sentir con el otro los padecimientos sin volverse un sentimental, desde luego. Pero voy a decirles esto, como los sentimientos se adiestran mejor o se sensibilizan mejor con el arte que con la ciencia, el derecho necesita indudablemente de la literatura, el derecho necesita del arte, el derecho necesita de la poesía. Terminé de leer hace poco un libro muy bello de Martha Nussbaum
que se llama justamente Justicia Poética, donde ese es el tema que ella aborda. Y no es, como les decía, que el juez deba volverse un sentimental, de ninguna manera. Tiene que ser consciente de que esos sentimientos debe controlarlos, exponerlos en un lenguaje controlable por la razón, pero que lo tienen que guiar también en el momento de decidir, en el momento de fallar. Yo pienso, por ejemplo, he encontrado durante mucho tiempo, me dediqué a leer a Balzac, por ejemplo. Me encanta la comedia humana, porque la comedia humana es nada más ni nada menos que un mundo completo, donde aparecen el altruista, generoso, el bueno, el inhumano, avaro, calumniador, etcétera. ¿Cómo no van a aprender mucho un jurista y un juez leyendo, por ejemplo, una novela como Grandeza y decadencia de César Birotteau, perfumista? Un hombre honrado, honesto, que se dedica a fabricar perfumes en Francia, en su pueblo, y luego entra en una quiebra terrible y entonces le indican las maneras como él puede eludir a los acreedores y él dice, nada, me quedo sin un centavo, en la ruina, pero pago hasta la última de mis obligaciones. Y eso en contraposición con el barón de Nucingen, que también es un personaje balzaciano, o con Gobseck, un avaro terrible que vive es de extraer la sangre de los otros. ¿Cómo puede ser que si César Birotteau y el barón de Nucingen o Gobseck están sometidos a un mismo juicio por las mismas imputaciones, el juez vaya a proceder de la misma manera? No es posible. Es decir, hay que educar los sentimientos. Balzac era un gran lector del Código Civil. Tiene incluso libros que se refieren a él, como por ejemplo el contrato de matrimonio. Pero ¿cuánto aprende uno de la condición humana leyendo a Balzac? Porque ahí están todos los tipos humanos, todos. Pero les digo Balzac como un autor que para mí es paradigmático, pero se podrían buscar muchos. ¿Cómo un juez no lee a Kafka? ¿Cómo no lee El proceso de Kafka? Un hombre absolutamente desesperado buscando cuál es el delito por el cual lo condenaron y no tiene nunca siquiera acceso a los jueces. Yo pensaba en México, no hace mucho, que unas amigas juristas me llevaron a visitar el Palacio de Justicia, donde hay unos murales hermosos de un muralista mexicano reciente que se llama Rafael Cauduro, que son estremecedores. La lejanía de la justicia con respecto al ciudadano. Cerros de expedientes polvorientos esperando la solución que nunca llegará y los ciudadanos absolutamente alejados del juez, alejados completamente de las personas en cuyas manos está su suerte. ¿Cómo no va a servir esto para un jurista? La formación del jurista es una formación que a mí me parece tiene que ser muy completa. Ustedes dirán, muchas de otras disciplinas distintas al derecho, si las analizamos con ese lente, podemos llegar a las mismas conclusiones. Y yo convengo, sí, pero el derecho es especialmente paradigmático. No hay una disciplina que esté cruzada por la necesidad, por la urgencia de conocimientos de otras disciplinas como el derecho. Pero eso sí, no a la manera del generalista que se distrae y cada vez sabe menos de más cosas, sino a la manera de una persona responsable que eligió una parcela del conocimiento humano para cultivarlo, para alumbrarlo, para esclarecerlo, y que sabe que esa iluminación no es posible sin el auxilio, sin la ayuda de muchas otras disciplinas como las que les he citado, y especialmente, esto puede parecer lo más exótico, sin ayuda del arte y la literatura. Si ustedes miran, por ejemplo, los cuadros de Honoré Daumier, que se burla de los abogados tremendamente, los abogados que se duermen en el juicio, por ejemplo, ¿no? Y caricaturas
muy justas, es decir, muy bien ganados esos retratos grotescos contra los abogados. ¿Cómo no va a ser ejemplar conocer a Honoré Daumier? ¿Cómo no va a ser ejemplar? ¿Cómo no va a ser útil para el jurista leer a Balzac? Leer, por ejemplo, autores actuales como Coetzee, Esperando a los bárbaros, o un autor ya no contemporáneo, pero casi, como el que les acabo de citar, como Kafka. Milán Kundera, en un libro muy bello que se llama El arte de la novela, pone de presente esto, como un tema que había tratado un historiador, Paul Hazzard, la crisis de la conciencia europea que él sitúa a fines del siglo XVII, en 1680, cuando las creencias religiosas y los dogmas entran en crisis, y entonces la gente se tiene que hacer cargo de su conducta, de la que antes se hacía cargo Dios. No es Dios el que le asigna el sentido a mi vida, soy yo quien tiene responsabilidad de asignárselo. Y entonces escribe una trilogía tan hermosa como Los sonámbulos, Hermann Brock, y Milán Kundera remite a ella como una de las novelas más importantes del siglo XX, Esch o la anarquía, Huguenot o el realismo, Passenot o el romanticismo, las tres posiciones, las tres posibles soluciones que se siguen ante esa perplejidad, ante esa confusión del hombre moderno, de la persona moderna, cuando sabe que sus problemas no se los solucionan en lo alto, sino que los tiene que solucionar ella. ¿Cuánto aprende un jurista de la condición humana? ¿Cuánto aprende a través, no únicamente de estas disciplinas rigurosas, científicas, sino del arte y la literatura? Y les decía, no estoy tratando un tema de derecho constitucional, pero un tema que tiene bastante que ver con él, porque especialmente el nuevo constitucionalismo tiene que ver con contenidos axiológicos permanentes que constituyen para el juez un motivo de preocupación, un motivo de perplejidad, y tiene que buscar ayuda, tiene que buscar auxilios en materias que no son propiamente el derecho, porque más allá de los códigos, esos son los que le ayudan al juez a alumbrar su tarea para administrar justicia correctamente. Muchas gracias. Eu agradeço a palestra do Dr. Carlos Gaviria e penso que, na verdade, talvez a gente tenha que romper com uma outra modalidade de preconceito que nós mesmos cultivamos, que é o preconceito com o próprio conhecimento jurídico estratificado. Talvez nós tenhamos que, para conseguirmos pensar uma forma de construir o direito nessa perspectiva cultural orgânica, no ensino jurídico, nós talvez tenhamos que romper com o preconceito que nos separa das próprias áreas de conhecimento que se encontram dentro da ciência do direito. Essa especialização produziu um ranço que me parece ser, né, uma das perspectivas centrais da mudança de postura no ensino jurídico. E esse ranço ele reside no fato de termos necessariamente que nos identificarmos com uma especialidade que não só nos isola, mas ao mesmo tempo nos torna extremamente preconceituosos em relação ao que o outro produz, ao que o outro pensa. Então, me parece não ser possível pensar numa ecologia de saberes e num ensino plural do direito, seja no âmbito do ensino superior, seja no âmbito da formação de novos juízes, sem entendermos que o direito, na verdade, mais do que um sistema, ele é um conjunto, né, de institutos, de instituições, de normas que na verdade,
que, na verdade, se encontram absolutamente interconectadas, que se encontram e que são, né, por definição, complementares. Bem, nós não temos tempo de passarmos ao debate, e então eu já gostaria de convidar os palestrantes dessa mesa para tomarem assento na plateia e passar a palavra ao nosso próximo coordenador, que é o professor Emílio Peluso. Por favor.